Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8. O nosso tema é o quinto sinal. Jesus anda sobre o mar. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, nada era impossível e nada é impossível para Jesus. Jesus tem todo o poder sobre a natureza. Jesus pode andar sobre as águas. Ele pode fazer isso porque ele é Deus. E outra passagem que ele acalmou a tempestade dentro do barco. Passamos para outra mar, Jesus mandou, olha, vento, aquieta-te, e tudo ficou calmo e tranquilo, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus pode, Jesus tem todo o poder na natureza. E aqui no nosso texto principal, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles viram Jesus andando sobre o mar, sobre as águas, né? E ficaram ali admirados. Poxa, agora é um fantasma, meu Deus, o que vai acontecer? Não, meus irmãos, não precisa se assustar. Não precisa se assustar, né? A gente vê ali que Jesus se apresenta para eles assim, eles ficam paralisados, né? É Jesus. É claro, quando eles viram de longe, ou não é, não é. E até fizeram prova disso. Mas o que a gente vê é que Jesus tem todo o controle sobre a natureza. Jesus tem todo o controle sobre aquilo que acontece na nossa vida. Nada está alheio, meus irmãos, diante de Jesus. Nada fica longe diante da providência de Deus na nossa vida. E aqui no nosso resumo da lição, os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Eram pescadores muito experientes, meus irmãos. Muitos deles já pescavam desde criança. Mas mediante uma situação daquela, eles viram que eles não poderiam fazer nada. Mesmo conhecendo até mesmo as questões climáticas, como proceder mediante as questões climáticas, ali se transformou numa situação, num problema tão grande para eles, que eles se viram perdidos e não podiam fazer nada. E assim muitas vezes acontece na nossa vida também. A gente, nós temos conhecimento de situações, temos experiência mediante as situações, como eles também tinham muita experiência nos lagos e nos mares, né? Porque a gente vê que eles eram pescadores profissionais e eles tinham muita experiência, mas às vezes chega uma situação na nossa vida que é incontrolável, que a gente não consegue controlar. E às vezes Jesus pode vir de várias maneiras para poder resolver o nosso problema, resolver a situação. E nem sempre é da maneira que a gente espera que ele venha. Nem sempre é da maneira que ele espera que ele venha. Ele quer que nós o reconheçamos como o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Assim como aqueles homens, depois que viram aquela figura estranha ali, que para eles no momento foi estranho, reconheceram como Jesus, como Deus mesmo, que viram ali Jesus, que não, ele é o Jesus. Ele veio, Jesus se apresenta para eles, e às vezes meio assustados, mas mesmo assim é o Cristo. Aqui no nosso texto bíblico, né, Jesus, né, meus irmãos, tinha pregado já, tinha feito milagres, e aí eles foram, né, os discípulos foram, mas não foram com Jesus, né, não foram com Jesus, e foram, depois provavelmente encontrariam Jesus, mas Jesus naquela ocasião não estava com eles. E o que acontece foi que eles ficaram temerosos, porque as questões climáticas mudaram. Como já mencionamos, eles eram pescadores experientes. Mas quando muda uma situação que está fora do nosso controle, o que acontece conosco? Bate o quê? O desespero. O homem sempre quer que mesmo a aflição, mesmo a doença, mesmo as dificuldades estejam no seu controle. A qualquer momento ele possa resolver. Ele possa resolver aquele problema. Mas naquele momento ali, não tinha como nenhum deles resolver. Eles não poderiam resolver aquela situação. Então Jesus aparece para eles, né, assim como aparece na nossa vida nas dificuldades, e nós, quando entendemos que é o Cristo, meus irmãos, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Aqui na nossa introdução, dentre os propósitos de Cristo em seu ministério, estava o treinamento dos discípulos. Isso acontecia através da criação de oportunidades que gerassem experiência de fé. Então essa aqui foi mais uma vez que Jesus deu a oportunidade para que os seus discípulos pudessem crescer na fé. Irmãos, essa é a história da nossa vida. A nossa vida é assim. Deus nos dá a oportunidade para que nós venhamos crescer na fé também. Mediante as dificuldades, mediante as situações. Às vezes a gente pensa que está sozinho, mas nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos, porque o Cristo, Deus Todo-Poderoso, sempre nos vê, sempre nos enxerga, sempre está nos olhando
para saber, meus irmãos, se realmente nós vamos fraquejar naquela situação, porque se a gente fraqueja, a gente ainda tem um amparo do Cristo, de Jesus. Então nós temos que ter essa consciência. Então Jesus está sempre nos observando. Talvez Jesus estava ali já há algum tempo e eles que não enxergaram. E em determinado momento eles enxergaram. Mas o que eu percebo aqui é que é um treinamento da nossa vida para nós termos fé em Deus, fé no Senhor Jesus. Aqui no tópico 1, o mar se levantou. A cronologia dos fatos. Pela narrativa feita por João, Mateus e Marcos, entendemos que a travessia do mar da Galileia foi iniciada na tarde do mesmo dia da primeira multiplicação dos pães. Então Jesus faz o milagre e eles vão fazer essa travessia. Alguns até que o historiador aqui, o comentarista, de Tiberíades, Jesus ordenou aos discípulos que navegassem para outro lado do lago, em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. Foi uma determinação de Deus, olha, vocês vão a Cafarnaum. Então Jesus que mandou eles irem para lá. Quando nós estamos diante daquilo que Jesus está mandando nós fazermos, nós obedecemos à palavra de Deus, nós obedecemos a Deus, nós não vamos passar por dificuldades. Agora, quando nós queremos fazer aquilo que a gente quer fazer, da forma que a gente quer fazer, do jeito que nós queremos fazer, aí há problemas. Então perceba que quando Deus mandou, Jesus mandou eles irem, é porque Jesus cuidaria da partida e da chegada. Não somente da partida, mas também principalmente da chegada. Da partida e da chegada Jesus cuidaria. Então o que falta para nós muitas das vezes é confiar mais em Deus quando Deus manda nós fazermos algo. Quando Deus permite que nós fiquemos em alguma situação ou nos coloca nós em algumas situações da vida, para quê? Para nos adorarmos Ele, para nós crescermos na fé. O crescer dá trabalho, irmãos. Não é fácil, o crescer dá trabalho. Através do crescimento vem angústia, vem preocupações. Quando nós estamos até moldando o nosso caráter de vida, na nossa vida humana, nós passamos por frustrações e por situações para nos deixarmos cada vez mais forte, para enfrentarmos as situações da vida que com certeza serão mais pesadas mais à frente. E é assim que Jesus faz. Jesus está treinando aqueles homens. Só que como Jesus mandou, Jesus mandou eles fazerem algo, eles fizeram. E aí começou a vir alguns problemas, como a parte 2 aqui. Impetuosidade das ondas. Os discípulos se viram diante de uma situação frente ao qual eram totalmente impotentes. O mar da Galileia, por sua grande extensão, 20 quilômetros, e ventos inesperados sujeitavam os navegantes e fortes tempestades. Porque ali é um mar, alguns defendem que é até um lago, um grande lago, muito grande, que fica rodeada por montanhas. Então, quando bate o vento ali, uma montanha, o vento bate numa montanha, que bate na outra, que reflete no lago, que começa as tempestades, que começa as dificuldades. Mas a questão aqui é que eles se viram numa situação, como nós já comentamos, de impotência total, não podia fazer nada. Nada. Era só o barco indo para lá e para cá, remar não resolvia. Não resolvia nada. O que eles poderiam fazer? Nada. Tem coisas da nossa vida que é só esperar. Nós já estamos fazendo aquilo que Deus mandou. E a gente pode, claro, clamar sempre, mas é só esperar que Jesus venha aqui. Quando a gente não pode fazer nada, aí Jesus faz. Aquilo que está no nosso alcance, nós podemos fazer. Como aconteceu na ressurreição de Lázaro. Jesus poderia remover a pedra? Claro que poderia. Jesus é todo poderoso, mas Jesus não removeu a pedra por quê? Porque a pedra os homens poderiam remover. Agora, o milagre, só Jesus podia fazer. Então, aquilo que está ao nosso alcance, nós fazermos, que a gente venha fazer, nós podemos fazer, nós temos que fazer. Mas aquilo que não está, aquilo que só Deus pode fazer, aquilo que só Jesus pode fazer, Ele faz, irmão, não se preocupe. É que a gente se preocupa muito, fica muito desesperado. Mas quem pode fazer o milagre, que é o Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele faz na hora certa, no momento certo, Ele vai fazer. E aqui, na parte 3, um fantasma? Será que Jesus era um fantasma? Será que eles entenderam isso? Claro, meus irmãos, o desespero faz com que a gente venha ter visões que às vezes não é a realidade. E o que aconteceu com aqueles homens? Eles interpretaram a aparição de Jesus como um fantasma porque havia um desespero ao extremo na vida deles. Então, às vezes também pode acontecer conosco também. Às vezes não, acontece conosco. Às vezes Jesus está vindo para resolver os nossos problemas e a gente acha que é qualquer coisa, mesmo menos o Cristo.
Achamos que é assombração, achamos que é coisa da nossa cabeça, achamos que é ilusão, achamos que são pensamentos apenas. Não. É o próprio Cristo se aproximando de nós para entrar com providência na nossa vida, na nossa história. No tópico 2, um processo de revelação de Jesus. Sou eu, não tem mais. Quando os discípulos, assustados e com medo, pensaram estar diante de um fantasma, Jesus se identificou. Sou eu, não tem mais. Jesus se apresenta, né, e fala, sou eu, não tem mais. Sou eu. E aí eles viram que era Jesus. Não deveria temer. Porque Jesus, meus irmãos, ele pode fazer o milagre tanto estando longe quanto estando perto. Jesus poderia, meus irmãos, fazer com que toda aquela situação fosse resolvida, ele longe ou ele perto. Para Jesus é a mesma coisa. Mas Jesus se apresenta para eles para dizer, tá vendo? Eu sou o Cristo. Eu mando na natureza. Eu tenho todo o poder. Eu posso andar sobre o mar. Porque eu posso fazer essas coisas. E é tão interessante que aqueles homens conheciam aquele lugar e sabiam das profundidades, onde era mais raso, onde era mais profundo. E com certeza eles entenderam que onde Jesus estava pisando era bem profundo. Era bem profundo. Não teria como alguém normal pisar ali. Mas Jesus, sim, Jesus pode fazer isso, porque ele é Deus. Ele pode fazer aquilo que ele quer fazer, se apresentar da forma que ele quiser se apresentar, vir da forma que ele quiser resolver qualquer problema e situação. Aqui na parte 2, medo e dúvida. Jesus abordou os discípulos com uma palavra de ânimo diante do pavor que enfrentavam. Pedro pôs em dúvida sua identidade e pediu uma prova exclusiva, de ordem pessoal. Aí a gente vê Pedro, né? Alguém diz, mas sempre ele? Não, mas o Pedro, ele pediu uma prova. Jesus, você quer vir? Então venha, pode vir. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas, irmãos. Olha, que maravilha! Jesus se apresenta para eles e alguém ali como Pedro, né? Não foi só Pedro que teve dúvida, meus irmãos. Muitos tiveram também, tiveram medo e dúvida. Mas Pedro, ele expressou essa dúvida. Ele falou, se tu és mesmo o Cristo, que manda que eu vá contigo aí, vamos ver. E aí ele vai realmente, mas ele continua, enquanto ele está olhando para Jesus, ele caminha bem. Só que quando ele vê que o negócio começa a apertar, ele começa a ficar com medo e deixa de olhar para Jesus, aí ele afunda. Jesus vai e o resgata. Então, mesmo em nossa incredulidade, Jesus ainda nos resgata. Quando Jesus vê a nossa pequenez de fé, as nossas dificuldades, Jesus vem e nos resgata. É isso que Jesus faz, dando a oportunidade para a nossa vida. E aqui, o perigo da apostasia. As Escrituras e a história nos mostram os exemplos de pessoas que exigiram provas de existência de Deus e de seu poder, não como fruto de necessidade de conhecê-lo, mas como expressão de resistente incredulidade e orgulho. Irmãos, quando a gente vê Pedro, claro, falou na sua falta de experiência, falou na sua inocência, não falou com uma incredulidade, não falou com uma exigência, né? Ele disse, olha, se tu és o Cristo, eu quero ir ter contigo aí. E ele foi, mas foi para crescer na fé, foi para crescer o seu entendimento, foi para crescer a sua fé diante de Deus. O que é diferente de hoje, que muitos pedem provas, eu quero a prova, porque se Deus é Deus na minha vida, eu quero a prova. Porque se Deus é Deus na minha vida, Deus vai quebrar as pernas do fulano. Porque se Deus é Deus na minha vida, eu quero a prova, eu quero 2 anjos, eu quero ver o anjo. Irmãos, essa prova sim é de apostasia e incredulidade. Porque a pessoa não crendo mais em Deus, ela fica querendo prova ou fica querendo se aparecer para dizer que Deus é na vida dela. Nós temos momentos de fraquezas ao qual Deus conhece. Mas quando a pessoa faz isso, ela faz normalmente com ar de arrogância, com ar de prepotência. Então perceba que a diferença às vezes de uma fraqueza, Senhor, se tu és Deus na minha vida, eu creio que o Senhor vai entrar com providência, mostra-me a tua presença. Isso é humildade para conhecer a Deus. Agora, a arrogância é eu quero que Deus faça, porque Deus precisa fazer, porque Deus tem que fazer, porque Deus vai fazer, porque... Não, meus irmãos, isso é arrogância. Deus não trabalha assim. E nós vemos aqui que Pedro, né, ele faz isso, mas Pedro não foi um apóstata, não apostatou da fé.
mas ele queria crescer mais, ele queria ver se o Cristo, se ele era o Cristo. E foi, claro, numa inocência, não foi com uma prepotência, numa arrogância, como muitos fazem hoje. Coloca Deus à prova, e precisa ser colocar Deus à prova. E aquela expressão, então, coloca Deus na parede. Misericórdia, irmão, colocar Deus na parede. Que mentalidade mais pequena e insignificante é dizer uma bobagem dessa. Colocar Deus na parede. Quem somos nós para colocar o Deus Todo-Poderoso na parede? Onde a concha das suas mãos mede todas as águas da terra, todos os oceanos e mares e o que for, na concha da sua mão. Onde os seus pés, meus irmãos, são colocados aqui na terra, no planeta Terra. Quem somos nós para colocar um Deus na parede? Mas as pessoas às vezes têm uma mentalidade tão pequena que falam esses absurdos, infelizmente. No tópico 3, treinando os 12 apóstolos, a ordem de Jesus. Mateus e Lucas trazem informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para a outra banda do mar, enquanto despedia a multidão. Marcos usa uma expressão que revela mais incisividade. Jesus obrigou os seus discípulos para subir o barco. Isso mostra que o propósito do mestre era que os discípulos atravessassem sozinhos. Então, o que a gente percebe? Que Jesus queria que eles tivessem essa experiência sozinho, diferente daquele momento que Jesus está dormindo no barco. Jesus queria que eles tivessem a experiência sozinho. Mas quando Jesus manda nós fazermos alguma coisa, como eu já mencionei, nós nunca estamos sozinhos. Nunca. A gente não vai estar sozinho mediante uma ordem do Cristo, mediante uma ordem de Jesus. Quando Jesus manda nós fazermos qualquer coisa, colocarmos qualquer tarefa em prática, nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados por Ele. Ele sempre vai nos acompanhar. E aqui, no tópico 2, na parte 2, compreender ou obedecer, em nossos relacionamentos com Deus, sempre deve prevalecer a obediência. Às vezes tem coisas que Jesus nos manda fazer que é incompreensível ao nosso entendimento. É incompreensível, porque vai de encontro com a nossa mentalidade, que a gente acha das coisas. É incompreensível para nós. Deus manda nós fazermos coisas que é incompreensível. Mas quando nós resolvemos obedecer, aí vai chegar um determinado momento que vai fazer todo sentido. Ou talvez não. Talvez sim, talvez não. Às vezes vai fazer todo sentido para nós quando nos obedecemos determinado aquilo que Deus manda. Talvez sim, talvez não. Normalmente faz. Mas algumas coisas que Deus manda nós fazermos, às vezes pode acontecer que não vai fazer nenhum sentido para nós. Mas para o reino dos céus e para a glória de Deus ser manifesta, meus irmãos, isso sim. Então, obedecer aquilo que Deus manda é melhor do que questionar. É melhor porque a gente fica tentando compreender. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando aquilo? Por que Deus mandou fazer assim? Por que Deus não mandou fazer assado? E a gente fica tentando ver o porquê disso, o porquê daquilo. Quando, no entanto, a melhor coisa é obedecer mesmo. Fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança. Nele, considerando todos os seus atributos, sem fé é impossível agradar a Deus. No contexto dessa afirmativa, temos o exemplo de homens e mulheres que confiaram em Deus sem qualquer exigência, sem informação que lhes desse segurança. Aí é o que está o X da questão. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus sem ter nenhuma segurança. Porque quem nos assegura é Deus. É aí que entra a confiança. Porque quem não vai nos dar segurança e tranquilidade é o próprio Deus, aquele que mandou. Aquele que mandou os discípulos passarem para o outro lado e que eles tiveram fé e confiança, chegaram em um determinado momento, claro, ficaram abalados, mas, claro, foram renovados a sua fé depois, quando Jesus aparece, mas em nenhum momento eles murmuram, por que Deus mandou a gente passar e tudo isso está acontecendo? Não, meus irmãos. Jesus veio, fez o milagre, eles foram beneficiados por milagre e glória a Deus, porque quem mandou foi Deus. E nós temos que ter fé e confiança diante de Jesus. E aqui, meus irmãos, a nossa conclusão. Servimos um Deus gracioso e cheio de misericórdia, que sempre quer se relacionar conosco. Para isso, precisamos ter fé,
As mesmas tempestades que expõem nossas fraquezas e nosso medo servem para nos aproximar de Jesus e nos fazer conhecê-lo melhor. Precisamos buscá-lo, mas numa atitude de profunda humildade, reconhecendo nossas limitações. Com ele chegaremos à terra firme. Sempre é garantido. Com Jesus nós sempre teremos, vamos chegar aonde ele quer que nós cheguemos. Aonde quer que ele cheguemos é aonde no porto seguro. Mas até chegarmos nesse porto seguro, possa haver tempestades, possa haver lutas, dificuldades, mas se ele falou, é porque vai acontecer. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.